Boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade à nossa aula, né, de leitura e escrita de arquivo, hoje a gente vai passar para a leitura de arquivo, certo? Só recapitulando rapidinho, na aula passada a gente criou um arquivo, né, teste.txt, eu expliquei algumas peculiaridades, né, de trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? Leitura de arquivo, acesso à rede, verificação de socket, porta, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que usar o try-catch, porque pode acontecer situações a qual o seu aplicativo ele não tem controle, né? Situações externas. Tudo bem? Bom, e a gente criou o arquivo, né? Teste.txt, expliquei o file writer, o buffered writer, como é que eles vão ser utilizados, a gente escreveu alguns textos no arquivo, né? E a gente finalizou a escrita do arquivo, certo? A gente vai passar então para a parte de leitura de arquivo, que não é diferente basicamente da escrita, né? A leitura de arquivo ela é muito semelhante, né? E basicamente como é que vai funcionar? Como a gente não tem noção de quantas linhas tem um arquivo de texto, né? Porque vai depender, né, do tamanho do arquivo de texto, tamanho de frase, tamanho de caractere, fonte, enfim. Tem várias coisas aí que podem influenciar, né, na quantidade de linhas. E quando a gente trabalha com estruturas a qual a gente não tem conhecimento exato do tamanho, geralmente a gente utiliza o quê, né? A gente utiliza um laço de repetição, né? While, um do while, né? Geralmente um force, se tiver já alguma lista ou um array pré-preenchido aí, né? Então a gente vai utilizar basicamente as estruturas de repetição para fazer a leitura do nosso arquivo, né? O que difere um pouquinho só da questão da escrita. Tudo bem? Então vamos lá. Guardem esse código aqui, né? Que a gente criou na aula passada. Eu vou apagar ele aqui rapidinho. Não, deixa eu apagar logo. Apaguei ele, certo? Novamente, a gente vai precisar do try-catch, né? Que no caso, para fazer a leitura também, aquele arquivo tem que estar disponível para a gente, ele tem que existir, né? Tudo bem? E esse arquivo, no caso, é o nosso teste.txt que criamos na aula passada, aqui na sua esquerda, né? Na sua esquerda está aqui o nosso teste.txt, tudo bem? E vamos lá. Primeiro de tudo, a gente cria a instância do nosso arquivo, né? Que no caso é o teste.txt. Eu botei teste com T minúsculo porque na aula passada criamos o teste com T minúsculo. Se você deu um outro nome para o seu arquivo, tem que colocar exatamente, né, como ele foi escrito, certo? Se você não criou o seu arquivo dentro da pasta do seu projeto do NetBeans, que no caso ele cria automaticamente, se você executar dessa forma aqui, né, você tem que botar todo o caminho onde se encontra aquele arquivo, né? C, dois pontos, barra, barra, pasta, barra, até chegar naquele arquivo. Tudo bem? Lembrando, este programa que nós vamos fazer agora, ele lê qualquer arquivo de texto, certo? No caso, Coit, um PDF é um arquivo de texto, um Word é um arquivo de texto. Gente, eles são arquivos de textos, só que eles não contêm só texto, eles são um formato especial, né? O Word no caso, tem um formato específico lá, né, da ferramenta da Microsoft. O PDF, ele é um formato específico de PDF, então se você tentar ler esses arquivos como se fosse puramente texto, você não vai conseguir, certo? Então, utilizem apenas arquivos de texto mesmo, .txt, ponto alguma coisa que você criar, certo? Então, vamos lá, criamos o arquivo. Vamos criar, no caso, o file reader, né? File reader, dessa maneira aqui. O file reader, gente, em inglês, no caso, ele é o leitor de arquivo, né? Aula passada vimos o file writer, que no caso é o escritor de arquivo, tudo bem? O file reader, então, ele é o oposto, né? Ele vai ler ao invés de escrever, tudo bem? File reader, vou botar leitor arc, né? Igual a new file reader aí, e eu vou passar o arquivo que eu acabei de criar aqui em cima, né? A instância dele, tudo bem? Bom, depois do file reader, o que eu faço? Tem um buffered reader também, né? Buffered reader é um leitor de buffer, ou seja, ele vai utilizar o nosso file reader para armazenar tudo que ele vai lendo em um buffer e assim retornar para ti, né? Em formato de texto. Buffered reader
ele é muito bom para ler textos em arquivo, que ele retorna tipo assim a linha toda que ele vai lendo. Então, ele vai lendo linha, linha, linha até chegar no final do arquivo, certo? Então vou botar leitor buff. Dessa maneira assim, new buffered reader leitor arquivo. Dessa maneira aqui. Tudo bem? Até agora, né, vocês não estão vendo nenhuma diferença para o escritor de arquivo, né, para o writer. Apenas muda algumas palavras, que no caso de writer é reader. Né? E agora que vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou criar uma string aonde essa variável string ela vai armazenar cada linha que o meu buffered reader ele vai lendo no arquivo de texto, certo? Então vou botar string linha, no caso, o nome da minha variável é igual a leitor buff ponto readline. É a primeira método que está aparecendo aqui para vocês, para mim, né, no caso. Esse readline, em inglês, readline significa ler linha, né? O que ele vai fazer então? Ele vai me retornar a linha atual que ele está localizado. Sempre ele começa lá no topo do arquivo, então ele vai ler aquela linha, vai pular para baixo. Ler de novo, vai pular para baixo. Claro que sempre que eu chamar esse método readline, né? Então eu vou botar readline, ele vai me retornar a primeira linha, né? No caso do arquivo inicializado, e através disso eu posso fazer um, um laço de repetição que ele vai lendo as linhas até ele me retornar nulo, né? Falei para vocês, né, também no caso o que é uma coisa nula, é uma coisa que não existe no programa, no programa não, né? No computador, né? Então, quando o leitor ele usar o readline e ele retornar um valor nulo, o que significa isso? Significa que ele já leu todas as linhas daquele arquivo de texto e no final ele tenta ler uma coisa que não existe, então ele retorna nulo. Então chegamos ao final do arquivo de texto, certo? Não confundam o valor nulo com o valor em branco, né? Por exemplo, o nosso arquivo de texto ele pode ter um trecho de texto, pode ter vários espaços em brancos, né? E pode começar um outro texto. Esses espaços em branco, eles vão ser string em branco, como se fosse duas aspas simples assim, né? Então não confundam aspas simples ou string vazia com o valor nulo, certo? Quando é nulo é porque acabou mesmo a leitura do arquivo, certo? Então vamos usar um while. Ó. While, que condição eu vou pôr no while? Enquanto linha for diferente de nulo, né? O que vamos fazer? Vamos printar aquela linha, né? Vou botar printar essa linha, vou só printar sistema de print normal. E a minha linha, depois do sistema de print, ela vai ser lida pelo próximo readline daquele leitor. Ou seja, né? Deixa eu abrir o arquivo teste aqui rapidinho. Nosso arquivo teste ele tem três linhas aí, certo? Então, quando ele lê a primeira linha aqui, ele vai armazenar bem aqui nessa linha 20, né? Aqui no meu código. Vai armazenar nessa variável. Aí ele vai começar o laço de repetição. A linha é diferente de nula? Sim. Então, execute tudo isso daqui no while até a linha for nula. Né? Então, o que ele vai fazer? Vai printar a primeira linha do meu arquivo e ele vai passar para a próxima linha bem aqui. Se a próxima linha não for nula, vai continuar executando o while, ele vai printar a segunda linha e vai passar para a terceira linha. Se a terceira linha não for nula, vai voltar para o início do while, que é diferente de nulo, vai printar e vai ler a quarta linha. Ah, a quarta linha é nula. Se for nulo, ele vai voltar para o início do while, só que ele vai bater bem aqui, ó. A linha agora é nula e o while é quando a linha for diferente de nulo. Então vai bater bem aqui e vai finalizar o while. E assim ele vai ter printado no console do NetBeans, né, todas aquelas linhas que ele leu do nosso arquivo de teste, certo? Lembrando que é sempre bom, depois que você finaliza a leitura de um arquivo, né, chame aquele leitor e chame o close, né, justamente para liberar aquele arquivo da memória e não ficar sendo utilizado aí não ficar sendo utilizado, né, no background aí do seu programa e quando um outro programa tentar utilizar aquele arquivo não dá um conflito de utilização de arquivo, certo?
Então, basicamente, gente, isso daqui que é o nosso, o nosso código de leitura de arquivo, né? Se eu executar bem aqui, ó, run file, ele vai ler aquelas minhas 3 linhas do nosso arquivo de texto que criamos na aula passada, certo? Então, basicamente, ah, agora terminamos a questão da leitura e da escrita de arquivos aí, certo? O que que eu sugiro vocês tentarem fazer? Tentem modularizar essa questão de leitura e escrita de arquivo, né? O que eu estou fazendo, que eu mostrei para vocês, foi tudo dentro de um arquivo executável, de um arquivo não, de um método executável, né? Que é o public static void main. Vocês podem criar uma classe leitura e uma outra classe escrita, né? E dentro dessas classes vocês podem utilizar objetos dessa classe para criar, né, instâncias a qual você pode ler e escrever arquivo, né, no momento que você quiser dentro de uma aplicação, certo? Caso você tenha muito trabalho, né, dúvidas em fazer isso, na próxima aula a gente já vai ver como modularizar esse tipo de coisa, certo? Valeu!